O tema da nossa mensagem é um desafio. Volta ao primeiro amor. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, para aqueles que aqui estão, para aqueles que estão nos ouvindo em casa. Volta ao primeiro amor. E o texto que vai servir de base para a nossa reflexão, desde já pedindo ao irmão que mantenha a sua Bíblia aberta, é Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Volta ao primeiro amor. Não é fácil manter uma vida espiritual no topo da montanha o tempo todo. É desejável, é possível, mas não é fácil. Todos nós sabemos que há momentos em que nós nos sentimos lá no alto, no topo da montanha. Mas também sabemos que há momentos em que nós nos sentimos no vale. Porque é a nossa humanidade. Pessoalmente, eu tenho muita dificuldade com aquela pessoa que busca demonstrar uma espiritualidade de quem está no topo da montanha o tempo todo. Porque a nossa humanidade, ela coloca diante de nós essa variação. Por isso eu digo para você, que não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Nossa humanidade, associada aos problemas da vida, tendem a nos distrair e fazer esfriar o primeiro amor. A pessoa volta, por exemplo, de um retiro Vida Vitoriosa, soltando fogo pelas narinas, mas sabe que muitas vezes a volta para os problemas diários, dificuldades na família, problemas de saúde, indefinições na área profissional, decepções na área sentimental, são todos elementos que tendem a nos distrair e roubar o primeiro amor. Nós olhamos para trás e concluímos
que nós muitas vezes não somos hoje o que já fomos no passado. Parece que perdemos o rumo. O esfriamento da fé, preste bem atenção, não é um fato isolado na vida de muitos. Mas parece que tem sido um fato contínuo na vida de muitas pessoas. Por isso, a boa notícia dessa noite, eu oro para que o Espírito Santo use a palavra que Ele inspirou. É para lhe desafiar, como eu estou sendo desafiado a voltar ao primeiro amor. A cidade de Éfeso, para a qual o Senhor Jesus manda esta carta, era a maior cidade, mais rica e importante cidade da Ásia Menor. Também chamada de a luz da Ásia. Uma população de cerca de 200 mil habitantes. Lá estava aquela cidade e nela brota uma igreja. Éfeso, portanto, era uma cidade importante, tinha um porto importante. Na verdade, o porto mais importante da Ásia Menor ficava em Éfeso, uma cidade que ficava a 5 quilômetros do mar, por isso chamada também de portão de entrada para a Ásia. Era centro de adoração a Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Havia lá na cidade de Éfeso um templo dedicado a Ártemis. Para se ter ideia da grandeza deste templo, ele era contado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ao lado da grande pirâmide de Gizé, mausoléu de Halicarnaso, estátua de Zeus, que tinha 12 metros de altura, jardins suspensos da Babilônia, construídos por Nabucodonosor, uma coisa fenomenal, farol de Alexandria, Colosso de Rhodes e o templo de Ártemis, ou Diana. A cidade de Éfeso, eu preciso lhe dar essa compreensão da cidade para entendermos o propósito da mensagem do Senhor Jesus para aquela igreja. Era uma cidade que, não obstante rica, moderna para aquela época, famosa. No templo de Ártemis havia um turismo sexual das sacerdotisas ou prostitutas cultuais, portanto, atraía gente de todo o mundo antigo, e lá estava uma igreja. Mas era também uma cidade mergulhada no ocultismo e na superstição. Se você ler Atos capítulo 19, quando Paulo chega à cidade de Éfeso e encontra uma cidade mergulhada na feitiçaria, no ocultismo, e ele prega a palavra de Deus com tal autoridade, ele prega a palavra de Deus com tal unção, a unção que eu peço a Deus todos os dias para que Ele me conceda ao pregar a palavra. E houve um avivamento na cidade de Éfeso, de tal forma que as pessoas reuniam seus livros de ocultismo, seus livros de feitiçaria, e puseram numa praça, e formaram uma grande fogueira, porque o Evangelho chegou. Você conhece a história daquele camarada que
vendo a autoridade de Paulo para expulsar demônios, a Bíblia diz que as pessoas traziam roupas e a sombra daquele homem de Deus fazia milagres. Ele foi tentar expulsar demônios da seguinte forma: em nome do Deus, de Jesus, que Paulo prega, e tentava expulsar, levou uma coça. E os demônios diziam: eu conheço só Paulo, mas vocês quem são? Paulo era conhecido no céu e também no inferno. E lá estava uma igreja. Comigo até aqui, irmãos? O livro do Apocalipse foi enviado para as igrejas da Ásia, começando com a igreja de Éfeso, num tempo de intensa perseguição. O próprio Paulo, o próprio João diz aqui que ele estava na ilha de Pátimos por causa de perseguição. Quem era o imperador daquela época? Era o imperador Domiciano, chamado de Segundo Nero, Titus Flávios Domitianus. Governou de 24 de outubro de 81 a 18 de setembro de 96. O homem perverso martirizava os cristãos, acusando-os de ateus, porque eles não adoravam as divindades do imperador. E como pena, eles eram esfoliados. Sabe o que é ser esfoliado? Ter a pele arrancada do corpo, por causa da fé em Cristo. Isso por si só já nos constrange. Diante daquilo que nós argumentamos como dificuldades e que nos desanimam. Os nossos irmãos do primeiro século pagavam um preço elevadíssimo pela fé em Jesus. Recusavam-se a adorar os deuses do imperador, eram presos. Imagine, sem qualquer processo anestésico, tendo a pele descolada do corpo. Imagine isso. Quando você dá uma topada e arranca um pedacinho da sua pele, você já sentiu isso? Pensa o corpo todo. E Jesus manda então a carta à igreja. Eu quero destacar introdutoriamente 3 coisas importantes no texto. Precisamos entender quais são os elementos aqui do versículo de número 1. Aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Mão direita é mão de força, de poder. E anda no meio dos 7 candeeiros. Que elementos são esses? No capítulo 1, no versículo 20, nós temos a explicação. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. É Jesus que está falando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os líderes das igrejas, que devem ser objetos de oração, de intercessão, de cobertura em oração. Então são os líderes. E os 7 candeeiros são as igrejas. E a primeira verdade que eu extraio desse texto, na minha introdução, é que quando o Senhor quer falar à sua igreja, Ele o faz através dos seus pastores e presbíteros. Vai na contramão daqueles que querem ouvir a voz de Deus fora da palavra. Houve época
E a nossa igreja foi minimamente afetada por isso. Era o tempo dos crentes que gostavam de visitar profetisas. Eu quero dizer que eu creio que Deus pode usar homens e mulheres, mas quando Ele quer falar à sua igreja, Ele fala ao anjo da igreja. Está aqui. E o faz através da palavra. É a Bíblia quem fala. Então essa é a primeira verdade. A segunda é que o Senhor Jesus é o dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. Eu sou apenas um servo a quem o Senhor incumbiu de cuidar da igreja. Eu costumo dizer, eu não sou o dono do time. Eu tento ser o técnico. Porque Deus chama homens e mulheres para que possam orientar o povo e a igreja que é dele. Por isso os líderes precisamos ter a audição espiritual aguçada, sensível, para ouvirmos a voz de Deus e fazermos conhecido todo o conselho da boca do Senhor. E eu creio, meus irmãos, que o crente gosta de ouvir a voz de Deus através do seu pastor. Sim ou não? Sim ou não? E a terceira verdade que eu quero destacar aqui, primeiro que Deus fala à igreja através dos seus líderes. Segundo, Jesus é o dono da igreja, está mandando uma carta para a sua igreja. Eu sei que quando a palavra de Deus é pregada aqui, seja por este pregador ou por outros, há algo misterioso que acontece. Porque é um auditório variado, com situações variadas. E o Espírito Santo usa a palavra para personalizá-la à necessidade de cada um. Não é verdade? É um mistério. Mas a terceira verdade que eu quero destacar é que o Senhor Jesus conhece a sua igreja e conhece a sua vida. Ele começa na carta à igreja de Éfeso, no verso 2, dizendo: conheço as tuas obras. Às vezes a gente tem assim, a nossa limitação. Será que Deus está me vendo? É aquela coisa infantil, não é verdade? Mas Ele, como o irmão disse, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua lágrima, Ele conhece aquele clamor que você levantou de madrugada, Ele conhece suas dúvidas, conhece os seus medos, Ele conhece a sua vida, conhece a sua igreja. Conheço as tuas obras. E aí passa então a trazer uma palavra para a sua igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma das mais vigorosas comunidades cristãs do primeiro século. Por ocasião, eu li um autor que chegava a dizer que a igreja de Éfeso chegou a ter 50 mil membros. Uma igreja pujante, uma igreja vigorosa. E Jesus então começa a fazer uma lista das virtudes daquela igreja, longe de ser uma igreja perfeita. Em primeiro lugar, era uma igreja operosa. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. A palavra que aparece aqui traduzida por trabalho, não é simplesmente um trabalho. Significa trabalhar até exaustão, trabalhar ardentemente, lutar pela causa do Mestre. Jesus olha para aquela igreja e dá esse primeiro
diagnóstico, conheço o teu trabalho. Ou seja, eu conheço que você, igreja de Éfeso, trabalha até a exaustão, lutadora. Ele está falando para a sua igreja. Segundo lugar, Jesus faz um segundo elogio para aquela igreja. Uma igreja perseverante. Verso 2, conheço tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. É mais do que paciência. Significa fidelidade sob perseguição, constância, permanência. Portanto, mais do que meramente ter paciência, o Senhor Jesus está olhando para a sua igreja e diz assim: eu conheço a tua perseverança, ou seja, eu conheço a tua fidelidade, mesmo debaixo de grande perseguição. Não é elogio maravilhoso? Sim ou não? Mas não para aí. Que igreja desejável, não é verdade? Uma igreja operosa, uma igreja perseverante, mas em terceiro lugar, uma igreja firme nas suas convicções. Versículo 3. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Significa dizer que aqueles irmãos podiam suportar condições difíceis e perseguições, mas não podiam suportar aqueles que tentavam mudar a natureza moral da igreja, extraindo a natureza moral do Evangelho. Estes homens eram chamados dos nicolaítas, que aparece aí no versículo 6 e também depois no mesmo capítulo, versículo 15. Quem eram os nicolaítas? Na verdade, esse segmento patrocinava uma heresia semelhante àquela que encontramos de Balaão no capítulo de Números, capítulo 22, profeta comprado. Nicolau, que dá origem aos nicolaítas, significa, o nome significa aquele que conquista pessoas. Seu sentido do nome. Um dos pais da igreja, chamado Irineu, escreve que Nicolau, que foi nomeado diácono em Atos capítulo 6, Irineu quem diz isto, era um crente falso que mais tarde apostatou, mas por causa das suas credenciais de liderança, conseguiu desviar a igreja como Balaão atuou lá em Números capítulo 22. Conduziu pessoas à imoralidade e à perversão. Os nicolaítas estavam envolvidos em imoralidade e seduziam a igreja com tentações sensuais. Clemente, bispo de Alexandria, diz o seguinte, que eles, os nicolaítas, se entregavam ao prazer como cabritos, levando uma vida de autoindulgência. O ensino deles pervertia a graça e substituía a liberdade pela licenciosidade. E lá estava essa igreja, que se mantinha firme mesmo diante dos nicolaítas. Era uma igreja operosa, era uma igreja perseverante,
E era uma igreja firme nas suas convicções. Parece que tudo está certo. Nota 10. Não é verdade? Mas não é bem assim, não. Agora o Senhor Jesus olha para o coração daquela igreja, como olha para o seu e para o meu coração, e diz assim, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, isso é muito sério. A igreja era operosa, perseverante, firme nas suas convicções, mas havia perdido o principal, o primeiro amor. Quantos crentes já perderam o primeiro amor? Se tornaram meros religiosos, crentes nominais, fazem parte de um hall de membros de uma instituição que tem um CNPJ, mas o indivíduo hoje é apenas um crente nominal, que responde ao censo dizendo, eu sou evangélico, ajuda a ação social. Alguns que são muito miseráveis ajudando a ação social, isso é verdade, não são generosos, não aprendem a bênção da generosidade, a bênção decorrente da generosidade, ação social, ajudando pessoas, a bênção decorrente disso, mas há pessoas que cumprem uma agenda e pensam que está tudo bem. Jesus olha e diz assim, perdeu o primeiro amor. E é sobre isso que eu quero conversar nesses 10 minutos restantes. Estão comigo até aqui? Estamos estudando a Bíblia. Seria tão bom se a carta do Senhor terminasse no versículo 3. Só elogio. Que igreja maravilhosa se terminasse no capítulo 3. Tudo fantástico, pensa bem. Gente trabalhando com afinco até exaustão, gente perseverante, a perseguição vindo e a perseguição não tendo fôlego para desanimar o crente. Ah, que coisa maravilhosa, mas não para no verso 3. E eu quero então, irmãos, dizer à igreja, o que é que faz uma igreja ou um crente perder o primeiro amor? Eu não vou perguntar aqui para ninguém se sentir constrangido. Eu não sei você, mas eu sou um permanente insatisfeito com a minha vida do ponto de vista de não ser aquilo que eu quero ser ainda. Porque isso me empurra a buscar mais. Ai daquele que diz assim, não, eu estou maravilha. Eu sou um eterno insatisfeito nesse sentido, eu quero mais, 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 eu quero mais de Deus. Olhe para dentro do seu coração. Será que você não tem se tornado um crente nominal? Faz no automático. Atua na igreja com motivações equivocadas. Olhe para dentro do seu coração. Humildemente, olhe no espelho para dentro dos seus olhos e faça este autodiagnóstico. Como a mulher faz apalpando a sua mama. Seja sincero. O
que é que faz uma igreja perder a sua devoção, seu primeiro amor? Em primeiro lugar, a igreja perde o primeiro amor quando tem ação, mas não tem devoção. Essa igreja trabalhava, irmãos. Trabalhava. Que igreja fantástica. Era uma máquina. Gente trabalhando, gente trabalhando. Jesus disse: eu conheço o teu trabalho. Mas a ação sem devoção não tem valor. Mais importante do que aquilo que eu sou diante das pessoas, é aquilo que eu sou diante de Deus na minha intimidade, porque é lá, no quarto secreto, que Ele vê o que vai dentro de nós. Compreende? Você está entendendo? A igreja perde o primeiro amor também, quando deixa a simplicidade. Paulo escreve à igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 11, e ele nos instrui dizendo o seguinte: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo compara a igreja a uma noiva. Meus irmãos, nós não temos o direito de macular a noiva de Cristo. Paulo olhava para a igreja de Corinto e diz: eu tenho zelo de vocês com zelo de Deus, porque eu quero vos apresentar a Cristo, que é o noivo. Eu quero lhes apresentar como uma noiva pura. Prossegue. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Evangelho é simples, nós aqui complicamos. Sim ou não? É simples. Coisa linda é crente novo. Eu me lembro com emoção dos meus 17 anos. Daquele cara que entrou na igreja com um cabelão Black Power. A cabeça escondida em tanto cabelo. Que entrou naquela igreja de um jeito. Naquela noite de sábado, no mês de novembro. E saiu daquela congregação definitivamente transformado. Eu me lembro, sem muito conhecimento de Bíblia, tímido, mas quando havia oportunidade, a timidez se rendia à coragem para falar de Jesus. Eu me lembro, com os jovens da igreja que eu fazia parte, indo evangelizar em um dos bairros lá do Rio. Eu me lembro, irmãos, domingo à tarde, pessoal jogando bola no campo de terra batida. Eu me lembro daquele jovem, 18 anos,
entrando com uma Bíblia no meio do campo, dizendo: pessoal, um minutinho só da atenção de vocês. E aqueles camaradas suados chegavam, e eu me lembro daquele garoto abrindo a boca e falando de Jesus para aquele pessoal. Eles ouvindo com a maior atenção. Coisa linda. Evangelho é simples. Evangelho é simples. Quando a gente perde a simplicidade, a gente perde o primeiro amor. Planejamos aqui um musical lindo de Natal, que coisa maravilhosa, crianças, coro, orquestra, mas eu preciso dizer que tudo isso se torna palha se não houver o primeiro amor. Entende? Ainda? Gente, estão comigo até aqui? Sim ou não? Eu estou pregando hoje com a alma, para que o Espírito fale ao seu coração como está falando ao meu. Às vezes a gente se perde em tantas questiúnculas bobas, coisas tolas, e não nos damos conta de que estamos perdendo o primeiro amor. A igreja perde o primeiro amor quando o Evangelho se torna teoria e não prática de vida. Evangelho não é o que eu digo, é o que eu vivo. Entende? Evangelho não é credo, é estilo de vida. Entende? Mas eu não posso finalizar a minha fala dessa noite sem dizer para a igreja o que é possível fazer se por desventura perdemos o primeiro amor. Tem saída, gente, tem notícia boa. E eu não posso terminar a pregação dessa noite no tom baixo. Eu preciso terminar no tom elevado. Eu não posso terminar com uma palavra negativa, mas eu preciso terminar com uma palavra de exaltação do nome do Senhor, dizendo para você que é possível voltar ao primeiro amor. E há 3 coisas que o texto me ensina. Primeiro, caminho de volta é feito pelo reconhecimento de onde caí. Lembra-te, verso 5, de onde caíste. Lembra? Qual foi a bifurcação errada que você entrou? Lembra-te. Lembra de onde caíste. Jesus está dizendo para essa igreja de Éfeso, mas está falando para você e para mim, falando para essa igreja: volta ao primeiro amor. É a primeira coisa, precisa lembrar lá. Lembra onde você se desviou, onde você se afastou. Meus irmãos, há pessoas que se desviam por questão sentimental. Estão bem. Aí começam relacionamentos, esfriam, não se dão conta de que estão sendo enredados. Questão sentimental. Às vezes a pessoa pensa: estou ficando com idade, e não quero ficar para titio, para titia. Está bem, trabalhando para o Senhor, apaixonado pelas coisas de Deus, aí se envolve e a gente começa a perceber que o indivíduo começa a minguar. Lembra lá, primeira coisa, tem notícia boa, volta ao primeiro amor, é possível, mas aos passos necessários. E o primeiro deles, lembra-te de onde cai. Segundo, amém, gente?
Está abençoando você nessa noite? Última mensagem do quarta-feira, última quarta-feira do ano. Não vamos ter mais quarta-feira 2022, já era. Agora só 2023. Segundo lugar, o caminho de volta é feito também pelo arrependimento. Diz o texto no verso 5, arrepende-te. Você sabe o que é arrependimento? É diferente de remorso. A palavra que traduz arrependimento é mudança radical, maneira de pensar. Não é mais ou menos. Não é um indivíduo que estava andando nessa direção, aí se arrepende, agora ele anda para cá. Não, mudança radical é isso. Estou andando nesse sentido, eu me arrependi, agora eu vou no sentido oposto. Isso é arrependimento. Sem arrependimento, não tem como voltar ao primeiro amor. E por fim, o caminho de volta é feito pelo restabelecimento, restituição. Pratica as primeiras obras. Restituição. Arrependimento verdadeiro leva à restituição. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, cobrador de impostos, de moral duvidosa, riqueza duvidosa, mas se encontrou com Jesus e disse, olha, eu restituo 4 vezes mais, eu restituo. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. Há muitas pessoas que querem consertar a vida, mas não querem se arrepender. Não querem se arrepender. Você que está me ouvindo em casa, caminho de volta passa necessariamente pelo arrependimento e pela restituição. Portanto, finalizo dizendo, volta ao primeiro amor. Vamos ficar em pé?